velho profeta foi atrás do profeta de Judá, ele disse, anda à minha casa, anda a comer, anda a beber. E o profeta de Judá disse ao velho profeta de Betel e disse-lhe, não, I can't. Deus disse, eu não posso comer, não posso beber. Eu não posso nem andar pelo mesmo caminho. Depois, o velho profeta de Betel insistiu e lhe disse, também eu sou um profeta, como tu. E um anjo da parte do Senhor ordenou-me que te levasse à minha casa, que te desse de comer e de beber. Mas era mentira. Na palavra literalmente está a dizer, mas era mentira. Infelizmente, o profeta de Judá não teve discernimento e foi e comeu e bebeu. Let's just stop right there. Ok. Primeiramente, o velho profeta de Betel. Como eu disse no começo, Betel era onde estava um dos altares que Jeroboão tinha levantado. O outro estava em Dan. Ok, claramente esse reino não estava sobre o domínio ou sobre a influência de Deus. Daí estava sobre a influência do inimigo. E o diabo é sujo. Ele sempre vai usar pessoas que basicamente sabe que tu vais confiar na palavra ou para ti é algo seguro. Ele sabe que o profeta de Judá era alguém que era obediente às coisas de Deus, que ia ouvir alguém justo, que ia ser, como é que se diz? Tipo, ele não ia questionar se um profeta disse, mas Deus me disse para tu fazeres isso. O inimigo literalmente nos estuda do momento que nós saímos das nossas mães e começamos as nossas vidas. Ele estuda cada um de nós. Ele sabe todas as coisas que ele pode nos intentar. Então ele viu, ok, ele não está a curvar-se adiante deste rei, então, ok, vou usar este profeta. Porque uma coisa que temos que perceber é que do momento que nós deixamos uma brecha para o inimigo, seja o que for, ele tem poder e domínio sobre nós e pode nos influenciar. Este profeta, eu não sei qual era a brecha, mas tinha lá alguma. Porque o inimigo lhe usou. Porque Deus, primeiramente, não vai nos influenciar para mentir. Para já. E segundo, na palavra diz, eu acho que é em Tiago James, diz que nunca nós podemos dizer da nossa boca, Deus está-me a intentar. Não, porque Deus não nos intenta a fazer o mal. Like, he just doesn't do that. O inimigo vem com a tentação, mas cabe a nós pedir a Deus discernimento. E foi isso que o profeta de Judá não fez. Porque ele ouviu o que Deus disse a ele. Deus disse diretamente a ele, não bebe, não come e não voltes para o mesmo caminho que tu andaste. So it's like, o que ele devia ter feito é, ok, tu dizes que és um profeta, tranquilo, mas primeiramente, you're a prophet in a very dodgy area right now. Segundo, espera que eu vou confirmar com Deus para ver se isto que tu estás-me a dizer é verdade. Era isso que ele devia ter feito. Ele devia ter confirmado com o Senhor primeiro, porque Deus lhe deu uma ordem direta. Por isso, quando Deus te dá uma ordem direta, não vai para o teu amigo, não vai para o fulano ou com o fulano ou quem for, para ter uma confirmação de algo que Deus já te deu. Nós não somos Deus. Nós temos que sempre ir ao source. Temos sempre ir para Ele para ter confirmação de qualquer coisa. Especialmente se tem a ver com
algo que ele nos mandou fazer, ou algum, como é que se diz? Like, if it's, what's the word? A mission, especialmente se for uma missão ou algo que ele já nos meteu no nosso coração que nós temos que ir fazer. Nós temos que sempre perguntar a ele. O Pastor Jerry, literalmente, like, there was this sermon, não me lembro qual é que foi. Talvez quando tiver a fazer o edit, se eu encontrar, eu meto aqui qual específico. Se vocês falam inglês e percebem inglês, Pastor Jerry, eu literalmente highly recommend. Highly, highly, highly recommend. Anyway, ele disse num dos sermões que o inimigo gosta de mandar counterfeits. Counterfeits. Não sei como é que se diz counterfeits. Falso, basicamente. But I like the word counterfeits. Because counterfeits, da maneira que ele estava basicamente a explicar, é que as pessoas que trabalham com dinheiro ou no banco, para saberem quando é uma nota falsa, eles não são treinados a ver a nota falsa. Não, eles são treinados a saber como é que uma nota real é, para quando eles foram dado uma nota falsa, eles já sabem, isso é falso. Porquê? Porquê que eu estou a usar esse analysis right now, right here? Porque o profeta veio falar com um profeta sobre isso. Oh, no, you know, we're the same. Nós somos iguais, you know? We're here led by the same Spirit, Holy Spirit, hallelujah. And it's like, no, nós não somos iguais, porque eu estava a ser guiado por Deus, a ouvir a palavra de Deus. Claramente, ele estava a ser guiado pelo inimigo, que trouxe a desgraça da vida dele. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Isso é a única coisa que ele faz. E foi isso que infelizmente ele fez com o profeta de Judá. Ele foi desobediente ao que Deus lhe disse. Sim, depois, mesmo na maior, you know, cara de pau, estão a comer, ele diz assim: o Senhor diz, este é o Betel, o velho do Betel, o velho profeta de Betel para o profeta de Judá. Ele assim: o Senhor diz que tu lhe desobedeceste e que não cumpriste a ordem que o Senhor teu Deus tinha dado. Em vez disso, voltaste para trás e comeste e bebeste neste lugar. Embora o Senhor te tivesse ordenado que não comesses nem bebesses aqui. Por isso, o teu corpo não será sepultado junto dos da tua família. Depois de ter acabado de comer e de beber, o velho profeta abordou um jumento para o seu hóspede e este partiu no caminho. Apareceu-lhe pela frente um leão que o matou. O seu corpo ficou estendido no meio do caminho e junto dele ficaram pedaços de jumento e o leão. So it's like he tricked him. Depois ele disse: ok, já acabaste de comer, tranquilo. Olha, está aqui o boi. Não o boi, o jumento. Vai. On your way now, bye. E o leão veio e matou o profeta de Judá. Só ele. Because that was the only thing. O jumento ficou lá e pedaço do corpo dele ficou lá. E depois, o profeta de Betel foi, apanhou o corpo dele, sepultou-lhe. E depois, my guy, which is the, well, not funny, mas depois ele estava lá a chorar. Like, okay, I get why he was crying, because, you know, he then realized what happened. Algumas pessoas devem estar a pensar, não, fogo, ele foi tricked, ele foi enganado. Por que Deus fez isso? Por que Deus não castigou o outro que enganou ele? Deus, nesse momento, não estava a falar com ele. Deus, nesse momento, não estava a pedir a obediência do velho profeta de Betel. Deus, nesse momento, não deu uma missão e uma direção ao velho de Betel. Ele estava a falar com o profeta de Judá. Ele falou diretamente com ele.
O assunto era entre ele e Deus. E, infelizmente, antes de Jesus, I can never say Jesus in Portuguese. I can. Hallelujah. Jesus. No Antigo Testamento, we had a different father. Nós tínhamos um pai diferente. Ele ainda não tinha o filho dele. O filho dele ainda não tinha morrido na cruz pelos nossos pecados. Por isso, os nossos pecados, nós pagávamos pelos nossos pecados. Por isso, nós temos que dar graças a Jesus. Aleluia, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Porque já leu o Primeiro Testamento? Deuteronomy, Numbers, Exodus, oh Lord, Leviticus. Temos um pai diferente hoje em dia. Um pai de misericórdia. Um pai paciente. Um pai que nos dá oportunidades através de oportunidades. Mas uma coisa que ainda continua igual, ele não gosta de desobediência. Não gosta. Tão facilmente nós somos guiados e tentados e caímos nessas tentações que parecem ser tão pequenas, mas que realmente têm um fim muito trágico. Porque o profeta de Judá, infelizmente, teve um fim muito trágico. Porque só Deus sabe o porquê dele mandar ele fazer o que ele tinha que fazer. Por isso, nem nós sabemos qual foi o ripple effect que teve da desobediência dele, o que é que aconteceu com as outras pessoas que talvez tinham que ouvir a palavra, ou o trabalho que ele tinha à frente. Nós não sabemos, só Deus sabe. E no fim do dia nós não podemos julgar da maneira que Deus julga, só Ele sabe o porquê do julgamento. E no fim do dia, como eu disse, cada pessoa, como é que se diz? Reap what they sow. E depois ele basicamente diz aos filhos que quando ele morrer, que ele quer ser sepultado junto com ele, porque ele sabe o que ele veio dizer e profetizar ia se concretizar. Nesse tempo, todas essas famílias eram sepultadas juntas. So like the same way hoje em dia tem certas pessoas que compram mesmo o terreno para a família toda ser buried, enterrados juntos. Era a mesma coisa back in the days. Por isso, para ele dizer que ele também quer ser sepultado ao lado do profeta de Judá, é porque ele também sabe que ele está a ser desobediente ao Senhor, que ele também fez algo que merece que ele não seja sepultado com a família dele. So it's like, sim, ok, ele não morreu, mas ele sabe que o fim dele vai ser igual, you know? De uma certa forma. Porquê? Porque ele também não andou em obediência. Ele fez parte do fall, tipo, da tragédia de um outro homem de Deus. Que infelizmente é sad. Yes, é sad, é bem triste. And it sounds very harsh. Mas literalmente tem coisas que estão a acontecer agora no nosso mundo que muita gente pode pensar, oh my God, that's so odd, that's so sad, that's so harsh. Só Deus sabe porque que isso aconteceu na vida dessa pessoa. Só Deus sabe. Porque do momento que nós não percebemos que tudo vem dele e tudo é para ele, vamos ter muitas coisas nas nossas vidas que nós vamos pensar, ai que tragédia, mas às vezes é por causa da nossa desobediência. Porque como eu disse, nós hoje em dia, graças a Deus, graças a Jesus, nós temos o sangue do Cristo que nos lava dos nossos pecados para podermos ser uma nova criatura, certo? Mas se nós não usamos disso de uma maneira santa, o que é que quer dizer com isso? Porque eu tenho entendimento, porque Jesus morreu pelos meus pecados, eu vou andar em pecado. That's not how it works. That's not how it works. Nós temos justificação e santificação, certo? We need to be wanting and walking
de uma maneira que agrada a Deus. Sim, vai ter tentações. Sim, nós fomos feitos no pecado por causa do Adão e da Eva e tudo mais, mas foi por isso que Jesus morreu. É por isso que nós fomos dado o presente do Santo Espírito dentro de nós para nos dar essa capacidade de não andar em pecado mais. Mas cabe nós termos o discernimento e obediência. Porque se o profeta de Judá tivesse pedido conselho a Deus, o que é que ele está a dizer é certo, ele ia estar ainda vivo, ia fazer o que Deus tinha mandado para ele, e só Deus sabe a bênção que ia sair de lá. Isso ia ser entre ele e Deus. Mas infelizmente ele não vai poder desfrutar disso. Because he died. E isso é para nós, não estou a dizer que fisicamente, mas espiritualmente. Cada vez que nós somos desobedientes a Deus, espiritualmente estamos a morrer cada dia mais, cada dia mais. Por isso que a nossa mente fica sombrio, ficamos a sentir pesados. Eu estou stuck, eu estou presa nisto, nada vai para frente, a minha vida não muda. Mas quando é que foi a última vez que tu pediste uma resposta de Deus, mas ficaste lá para ouvir? Quando é que foi a última vez? Porque nós somos tão rápidos a ai Deus, 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 meu Deus, Deus, Deus. E depois vazamos. É literalmente, eu acho que eu já disse isso num dos outros episódios. Imagina, estás a falar com alguém, eles literalmente falam, depois vazam e tu, tipo, wait, mas não querias uma resposta. E vazaram. Quantos de nós realmente ficamos e esperamos a resposta de Deus? Ou até quando a resposta não vem tão rápido como nós queremos, nós ainda ficamos lá à espera e não movimentamos, não fazemos nosso próprio entendimento, mas esperamos realmente para saber, ok, não, Deus disse, ok, tá tudo bem, continuamos. Ou não, não está tudo bem, vá, temos que recuar. Nós temos que ter o discernimento, e o discernimento vem de conseguir ouvir o nosso Pai. E como é que nós conseguimos isso? A ler a palavra. Porque é só a ler a palavra que vocês vão saber a característica de Deus, como é que a voz dele soa. Porque senão o inimigo vem com o profeta de Betel. Mas eu sou profeta. Mas eu também sou Deus. Mas eu também. Like, you know what I'm saying? Mas esse trabalho é o perfeito para mim, é aquilo que eu ando a orar. Da mesma maneira que Deus está a ouvir, o inimigo também está a ouvir. Não deixe ele vir com uma counterfeit. I need to know the word in Portuguese for counterfeit, because falso is not what I'm looking for. I'm looking for counterfeit. Parece aquilo que tu andas a pedir a Deus, mas não é aquilo que Deus tem para ti. O inimigo vem para te distrair, para te tentar, para depois ele te destruir, para depois ele te matar e para depois ele te kill, steal e depois roubar. There we go. Kill, steal, destroy. Roubar, matar e destruir. Porque é só isso que ele realmente quer. Ele não te quer ver feliz. Ele não consegue ter poder em felicidade, em amor, em paz. Ele não tem domínio, ele não tem controle, ele não tem espaço nesse ambiente. Ele não tem. Ele só tem poder sobre ti quando estás em baixo, quando estás confusa, quando não tens um porto seguro em Deus. Ele consegue te influenciar. Mas quando tu vais a Deus e usas Ele como a tua rocha e a tua fundação, aí sim podes ter o discernimento divino, aí sim podes ter o entendimento divino, aí sim podes ter a sabedoria divina. Salomão, literalmente, quando
quando o pai dele morreu e ele reinou, a primeira coisa que ele pediu a Deus não foi riqueza, foi Deus, dá-me sabedoria para poder lidar o teu, your people, o teu, yeah, your people, bro. What? Lord, my brain, para reinar Israel, you know? That word is still not coming up. Anywho, foi literalmente a primeira coisa que ele pediu, foi sabedoria. E Deus disse, porque tu pediste isso, eu vou-te dar isso ainda mais que tu pediste. You're gonna be the greatest. Tu vais ser o melhor rei. Tu vais ter everything that you could ever dream of. Tudo que tu podes pensar, eu vou-te dar, porque não foi isso que tu me pediste. Pediste sabedoria para lidar e reinar os meus filhos. Literalmente. Mas, porque ele teve a influência de pessoas que não tinham Deus no coração deles, as mulheres que ele começou a casar e estava nos mandamentos, não se envolvam com mulheres de outras crenças, porque elas vão vos tentar e vocês vão cair. And that's literally what happened. E foi isso que aconteceu. Salomão não ouviu a palavra de Deus, que ele não se envolvesse com mulheres que tinham outras crenças, e ele se envolveu. E essas mulheres lhe intentaram tanto que ele começou a adorar os outros deuses. Foi aí que ele caiu. Do momento que ele fez aquilo que Deus disse, não faças. Porque Deus sabe. Sabe o que é que acontece. Ficas com o coração corrupto. Ficas com o coração idólatra. E não metes Deus aonde é que Deus tem que estar. E hoje em dia, no nosso ambiente, na nossa geração, são roupas, são saídas, são viagens, são mostrar ser algo que nós não somos. Isso é o nosso ídolo. Parecer importante, parecer influenciável, parecer algo que nós não somos. It's okay to be you. Realmente está tudo bem tu seres tu, porque Deus te fez de uma maneira específica. Nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração e na nossa mente para nós não termos a vontade e o prazer de agradar tudo e todos e menos nele. Porque no fim do dia, quando aquela pessoa ir embora, ou aquela pessoa te trair, ou aquela pessoa te tratar mal, ou aquela pessoa falar nas tuas costas, ou aquela pessoa fazer o que for, Deus sempre ainda vai continuar a estar lá ao teu lado. Ele é que te dá como é que se diz? The breath in your lungs. Ele é que te dá a saúde para continuares a viver, ou a trabalhar, ou a fazer o que estás a fazer para continuares a ter aquilo que tu tens dentro da tua casa. E às vezes nós damos mais valor nas pessoas que nada nos dão. Nós temos que começar a ser obedientes nele. Temos que começar a ter mais discernimento, pedir para discernimento, pedir para sabedoria. Para não acabarmos como o profeta de Judá. Sem estar junto com a nossa família amada, sem alinhar com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é um propósito perfeito. Tantos de nós estamos a perder oportunidades porque não estamos a ouvir Ele. Olá, meus amores. Infelizmente o vídeo não gravou todo e eu só reparei enquanto eu estava a editar. Então a oração não capturou. Então eu vou fazer agora, porque nós não podemos acabar um episódio sem orar. E desculpa se vocês vão conseguir ouvir barulho no background, que eu estou na uni agora. Mas oremos. Oramos.
português está portuguesing. Ok, gente, vamos lá. Oremos. Pai, obrigada por mais um episódio. Pai, obrigada pela tua palavra. Pai, eu peço e eu oro neste momento, Senhor, que tu possas tocar cada pessoa que viu este vídeo até ao fim, que eles possam ouvir a tua voz claramente, Pai, que tenham discernimento. Eu peço que tu possas transbordar o espírito de discernimento, que tu possas transbordar o espírito de sabedoria, Pai, para que eles possam ouvir a tua voz, para que eles possam ser obedientes à tua palavra, que eles possam discernir a tua voz para ser obediente na tua palavra, Pai, que eles possam ter discernimento de qual é a tua voz e a voz do inimigo, Pai, que para eles não serem enganados como o profeta de Judá foi, Pai, que eles possam ouvir a tua voz e não ir ouvir a voz do profeta de Betel, Pai, os profetas de Betel na vida deles, Pai, que eles possam discernir eles, Pai, e que eles possam ir a Ti para confirmar sempre, Pai. Mete convicção na mente, mete convicção no coração de cada um, Pai, e que a Tua presença esteja sempre com eles, Pai, que eles possam sempre, Senhor, estar contigo, na Tua presença, dar-lhes um espírito de quem quer chegar mais perto de Ti, ter uma relação mais intencional contigo, Pai, que possam ouvir a Tua voz e reconhecer a Tua voz, ó Pai. Por isso, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que possas sempre estar com os Teus filhos, Pai, que eles possam sempre estar na Tua presença e ouvir a Tua voz, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Gente, se vocês gostaram do episódio, mete um like, mete um sininho, subscreve e manda para alguém que tu achas que esta palavra é necessária para eles, que vai edificar o coração deles e a mente deles. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Fiquem com Deus. Bye.